Você já deve ter visto lá no INSS o auxílio doença previdenciário acidentário, mas qual a diferença entre eles? Você sabe disso? Bem, pessoal, eu sou Humberto, advogado aqui no Rio de Janeiro. Eu apresento aqui para vocês um canal aqui do meu escritório, do Humberto Costa Advogados. Trago informações sobre direito previdenciário e trabalhista aqui no YouTube. Uma dúvida que um cliente trouxe para mim hoje perguntando, né? Ele estava pesquisando no Google, encontrou um monte de artigo, mandou para mim. E a dúvida dele era o seguinte: qual a diferença entre o auxílio-doença acidentário e o auxílio-doença previdenciário? Né? São dois tipos, né? É o famoso B91 e B31, são benefícios previdenciários pagos pelo INSS. Tá? Mas qual a diferença entre eles? Né? O nome é parecido, só que muda o final, né? Uma previdenciária e outra acidentária. A diferença reside numa única coisa. O auxílio-doença acidentário ele é devido para aquelas pessoas que tiveram, perderam a capacidade laborativa por conta de um acidente de trabalho. Né? Um acidente de trabalho. No trabalho e no decorrer do trabalho, no caminho do trabalho, no acidente de itinerary, ou por conta do trabalho. Por exemplo, a pessoa estava na fábrica e quebrou o pé dentro da fábrica, a pessoa estava andando, um motoboy trabalhando para uma empresa, sofreu um acidente de moto durante o trabalho e quebrou a perna. Durante o trabalho, uma pessoa sofreu um acidente ali de trânsito e durante o trajeto para o trabalho, por exemplo, ou no carro da empresa, assim, enfim. Basicamente, você tem que entender o seguinte: o auxílio-doença acidentário ele é pago pelo INSS para a pessoa que teve uma doença ou uma incapacidade decorrente do trabalho. Via de regra é isso, para ficar mais claro, tá bom? E o previdenciário? O previdenciário é o que sobra, né? Tudo que não é acidentário é previdenciário. Tem um acidente no trabalho, decorrente do trabalho relacionado ao trabalho, acidentário. Não foi isso, é o previdenciário. O previdenciário é mais comum. Ele é devido, por exemplo, para as pessoas que têm doença, se foi cometido uma doença, um câncer, por exemplo, ficou incapacitado, mas não teve origem no trabalho. Uma pessoa que estava andando na rua, foi atropelada, ficou incapaz, então o acidentário. Uma pessoa que estava andando de moto a passeio e teve um acidente de moto, quebrou a perna, o braço e um acidente acidentário. A diferença entre eles, pessoal, não é só no nome, não. E no fato gerador da incapacidade, né? Que é um trabalho, outra ali uma coisa mais comum. A diferença também no quesito da carência, tá bom? A carência é o número mínimo de contribuições que você tem que pagar para ter direito ao benefício. No acidente acidentário, por conta da própria natureza, da imprevisibilidade de acontecer, ambos têm isso, mas o legislador quis privilegiar ali o auxílio-doença acidentário, que não tem carência, tá? Imagine que a pessoa começou a trabalhar hoje, no primeiro emprego da vida dela. Ela começou a trabalhar numa empresa e ela sofreu um acidente de trabalho. Ela vai ter direito ao auxílio-doença acidentário, tá? Ainda que ela tenha pago uma contribuição apenas, 2, 3, né? Agora, no caso do auxílio-doença previdenciário, aí já muda de figura, totalmente. Para essa pessoa que começou a trabalhar hoje, por exemplo, ter direito ao auxílio-doença acidentário, ela tem que pagar pelo menos 12 contribuições. 12, um ano de direito ali, um ano direto de contribuição paga. Isso é muita coisa, a diferença é muito gritante, né? Por quê? Porque o legislador quis. Tem diferença de um acidente um para o outro? Não, ambos ficam incapacitados, né? Mas aí o legislador ele quis privilegiar aí a questão do trabalho, né? Assim, proteger o trabalhador diretamente, né? Uma opção que assim, a gente vê muito sentido, mas que está na lei e a gente cumpre, né? Infelizmente. Poderia ser até para o auxílio doença. Aí cabe você, como cidadão, e com seu voto, né, você cobrar do deputado que propõe um projeto desse sentido para mudar a lei, para que não tenha carência tanto também no auxílio doença previdenciária. Mas bem, tem essa questão. A pessoa também, pessoal, imagina que essa pessoa começou a trabalhar hoje, né? Um exemplo fático. A pessoa começou a trabalhar hoje, ela se acidentou. Se ela tivesse no trabalho de carteira assinada e for um trabalho, um acidente acidentário, for no trabalho, ela vai ter direito ao acidente. Agora, se for um acidente na rua, ela não vai ter direito, tá? Tem que cumprir 2 contribuições no auxílio previdenciário
E agora tem um outro porém. Imagina que você começou a trabalhar, ficou 3 anos na empresa, saiu da empresa. Passou 10 anos sem trabalhar e voltou depois. Você perdeu o que a gente chama de qualidade de segurado, que é uma relação ali com a Previdência, de modo que você tem o direito de pedir algum benefício. Né? Quando você perde essa qualidade de segurado, você tem que readquirir a carência para o benefício. Quando você perde essa qualidade, você perde tudo. Você sai da Previdência. Para voltar para a Previdência, para ir para o regime previdenciário, você tem que pagar um tempinho de novo para você ter direito. Entendeu? Porque senão a pessoa poderia se acidentou, enfim, tem uma doença ali, paga ali um mês e compra uma capacidade e vai embora, né? E consegue o benefício. Para essa pessoa, ela tem que pagar 6 meses de contribuição apenas para readquirir a carência. Tá? Essa pessoa que estava se você começou a trabalhar, nunca perdeu emprego, nunca parou de trabalhar, você nunca vai perder essa colégio segurado e vai poder pedir o auxílio doença ali quando comprovar as 12 contribuições mensais. Agora, se você um dia parou de trabalhar e voltou de novo, você não precisa pagar as 12 contribuições novamente, precisa pagar apenas a metade, 6 contribuições. Essa tabela mudou com o tempo, um tempo foi 4, um tempo foi 6, agora é 6, um tempo foi 12 também, aí tem que ver qual é o tempo que você está pedindo. Hoje em dia são 6 e geralmente equivale, né? É o fator atual. Pessoal, foi isso que eu queria trazer para vocês, essa dúvida respondida. Eu espero que tenham respondido para vocês. Peço que, se você gostou do vídeo, deixa o like pra gente e se inscreve no canal, que é muito importante realmente pra gente ter aqui o reconhecimento para chegar a mais pessoas. E também te convido a conhecer o nosso site, que não está na descrição aqui. É o nosso blog, a gente posta as dúvidas dos clientes lá em texto, tem um vídeo também. É bem interessante, pode ser que sua dúvida esteja lá. Então, vá lá, prestigiar nosso conteúdo. Pessoal, então é isso. Um abraço, boa noite e até a próxima.